Será que não existe mais cólica do bebê? Sabe aquele choro que o neném começa com segundo semana de vida e que aí fica todo mundo desorientado? Ah, é cólica, não é cólica? Gente, aconteceu tanta coisa nos últimos tempos. Os estudiosos, os cientistas, tudo na medicina tentando descobrir alguma coisa para poder definir melhor esse quadro que o bebê passa. E aí tem muita coisa diferente, mas eu vou falar para vocês, fiquem até o final que muita surpresa. E aí a gente vai conseguir te explicar um pouquinho tudo referente a esse choro que o neném apresenta na maioria das vezes e que deixa todo mundo, às vezes, colocando esse bebê em risco. Porque o que que acontece? Chora demais, aí a gente começa a escutar: "Compra isso, dá aquilo, passa isso". E a gente, trabalhando no hospital, a gente já recebeu muitas crianças em risco de vida por conta disso. Aí eu consegui uma profissional muito experiente nesse assunto, ela é gastropediatra, é a doutora Graziela Schettino, e ela está acabando de chegar de um dos eventos mais importantes na parte da gastroenterologia pediátrica e da nutrologia pediátrica, que é o ESPGA, que aconteceu na França. E aí sim, além de tudo que ela vai trazer para nós, ela vai trazer essa super atualização referente a esse choro, que hoje vai ter um nome diferente que ela vai contar para nós. Graziela, eu estou tão feliz, tem muito tempo que eu já estou te namorando para você poder vir aqui fazer uma participação no Bicho Papinha, tá? Denise, eu estou muito feliz em participar, agradeço muito o convite e espero poder trazer as atualizações, a gente conversar e trazer as novidades e tranquilizar as famílias também, né? E para te contar, Carol, você não teve cólica, você acredita? Sério? É, você não teve o choro de cólica. Já a Sofia, que é a minha segunda filha, teve muita cólica, mas você não teve. Gra, e aí, que nome que nós vamos dar para essa cólica agora? Conta tudo. Pois é. Esse ano foi publicado a atualização dos critérios de Roma. Os critérios de Roma é um grupo de especialistas que debatem e tentam chegar num consenso o mais próximo possível daquela descrição de vários sintomas relacionados. Hoje em dia a gente fala do eixo intestino-cérebro, dessa conversa que tem, que é bidirecional, né? O intestino manda sinalização para o cérebro manda para o intestino, e com isso a gente tem as manifestações do trato gastrointestinal. Né? Então, a cada 5 anos eles fazem essa atualização e recentemente foi publicado no Gastroenterology essa atualização não só das questões pediátricas, mas dos adultos. E eu sugiro assim que todo mundo que for profissional da saúde, que tiver um tempinho, que leia essa publicação. São vários artigos muito interessantes, trazendo como que é essa fisiopatologia dessa conversa. E em relação à pediatria, o que veio de diferente é que antes a gente dividia dos sintomas gastrointestinais do bebê, da criança menor e da criança maior de 4 anos e adolescente. Agora, a gente faz a divisão por trato digestivo alto e trato digestivo baixo. Isso eles colocam que vai facilitar na hora da gente fazer a transição da criança, do pediatra, para o clínico. Ah, que Porque interessante. muitas vezes esses sintomas eles podem persistir na idade adulta, certo? Então, em relação à cólica, não é que a cólica ela não existe mais. Na verdade, o que eles colocam é agora uma parte das manifestações do intestino baixo, que eles colocam como desconfortos intestinais. Que aí entra a síndrome do distress infantil, ou seja, do desconforto intestinal, a gente não tem uma Uma tradução tradução, né, certa. tá dando até briga, né. Então eu acho que daqui a pouco a gente vai colocar no nosso português do stress, que vai englobar melhor essas manifestações. E outra coisa que está junto dessa alteração é a distensão abdominal,
Então, eles colocam que a criança que às vezes tem o abdômen mais distendido, de forma intermitente, que a gente faz uma investigação e não chega a uma causa, isso pode ser um transtorno que é do eixo intestino-cérebro, que a gente falava que era um transtorno funcional, mas é muito mais do que só a função, né? Tem a questão da microbiota, a questão do ambiente. Então, eles colocam que essa nomenclatura veio para a gente não ficar só focado no desconforto intestinal. A gente tem que perceber Enxergar aquele bebê, né? exatamente. E que às vezes o bebê ele não está com dor no abdômen. Ele está incomodado, tem alguma coisa que não está respondendo bem, que ele não está conseguindo mostrar o que está acontecendo. E ele não fala, né? E ele não fala. Né? Então, às vezes, vem só com aquele choro inconsolável. Às vezes vem um neném que fica espremendo, fica fazendo força e não consegue dormir direito. E às vezes esse desconforto também pode acontecer durante o sono. Às vezes o neném está dormindo, mas está espremendo, está fazendo aquele chorinho, mas não acorda. Então eles colocam que essa cólica ela vem trazendo outras coisas associadas. E que, às vezes, pela classificação, só de ter o sintoma que os pais ou os cuidadores não conseguem consolar, já pode ser um critério para essa cólica. Olha que interessante. Gente, vocês estão prestando atenção? Muito interessante isso mesmo. E eu falo muito com as famílias, vê se eu estou errada, que elas falam assim: "Ah, Denise, eu não sei se é gás, que é cólica", eu falei: "A gente tem que saber não, que é tudo igualzinho", né, assim, o igualzinho é o seguinte, a gente menos diagnóstico e mais olhar para aquele neném que está sofrendo. Exatamente. E outra coisa que eles descrevem que antes a gente tinha aquela regra dos 3, né? O bebê que chora mais de 3 horas, mais de 3 vezes na semana, até os 3 meses de idade. Essa regra, a gente não utiliza mais no nosso dia a dia. Tem bebê que fica muito desconfortável durante 1 hora. E aquele desconforto, ele vai alterar a dinâmica familiar inteira. Então, a gente já coloca nessa síndrome do distresse infantil. Então, a gente tem que ver não só os sintomas do bebê, mas o que aquele sintoma reflete na dinâmica familiar. E isso, quando um bebê chora, a primeira coisa que vem é incompetência materna. A mãe, ninguém precisa falar nada disso não, ela põe na cabeça dela que ele está chorando por culpa dela, ou que ela não colocou uma roupa legal nele, ou que não trocou fralda, ou que o leite dela não está se sustentando. Então isso vem, a gente é mulher, a gente já passou por isso. É uma sensação que dá na gente de Culpa. incompetência, né, você não está conseguindo fazer seu filho parar de chorar. É. Né, então isso é por isso que eu achei interessante, trazer essa fala, para a gente entender hoje que não existe mais essa questão fragmentada, né, você não olha o bebê, você Isso. olha a família, o ambiente que aquele bebê está, né. Exatamente, exatamente. E essas condições todas, ele coloca bem claro nesse guideline. Isso a gente vai chegar nesse diagnóstico depois da gente ir fazer um exame clínico muito bem feito, ver todos os aspectos, né, do nascimento do neném, se teve alguma condição patológica, alguma outra coisa que justifique aquele choro, né. Então, no exame físico, né, às vezes o bebê tem uma fontanela, né, abaulada, né, e aí a gente vai pensar num quadro neurológico. Às vezes o neném não está ganhando peso, então a gente vai através do nosso exame físico, muito bem detalhado, avaliar se tem alguma coisa que a gente precisa de investigar melhor e tratar, porque às vezes aquilo é a causa do choro e do desconforto. Aí não vai ser cólica, aí vai ser outra coisa. É uma doença que gerou aquele desconforto, né. E outra coisa que ele coloca como sugestão é que muitos bebês, muitos não, a maioria vai ser o quadro, dessa disfunção, dessa conversa do intestino com o cérebro. A minoria, em torno de 5%, vai ter alguma doença. Então a gente tem que ficar atento nessa minoria aí, porque a gente tem que tratar a doença.
E para aquele bebê que tem um choro inconsolável, que não nada para, que é irritado, eles sugerem que talvez um exame de urina seja indicado. Olha. Porque infecção urinária no bebezinho novinho, às vezes não dá febre, às vezes não dá dor para urinar, às vezes é só uma irritabilidade muito grande. Aí ele sugere que talvez seja interessante a gente fazer um exame de urina para a gente descartar a infecção urinária. E alergia alimentar? Isso daí é outra coisa, né? A gente vê quando o bebê começa a ter essas crises de choro, é a culpa da mãe, né? A mãe sempre acha que é alguma coisa que ela está fazendo. Ah, eu estou comendo alguma coisa que está dando cólica. Ah, é o feijão, é o repolho, é o leite. E às vezes os sintomas da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca, podem ser muito similares ao do desconforto desse bebê. E aí, o que a gente vai ter que fazer é o teste da retirada do leite da dieta materna durante 2 a 4 semanas, ver se o bebê melhora daquele desconforto, retorna com o leite na dieta. Se o bebê não tiver mais nenhum sintoma, às vezes foi realmente a cólica, melhorou, resolveu. Agora, se os sintomas retornam, aí aquele choro não era da cólica, era da APLV. Aí a gente vai tratar essa alergia, Sim. né? E tem assim, uma coisa que a gente fica muito pé atrás. Eu estou recebendo muitas mães que estão lactantes, né, que estão amamentando e que elas por conta própria tiraram vários alimentos da alimentação. É. Eh, Nessa revisão, eles colocam que não existe nenhum estudo científico com evidência forte que faça a gente recomendar dieta materna. Mas quando a gente vai estudar melhor, né, ver na literatura se tem alguma questão alimentar que pode interferir nessa cólica, tem alguns estudos que falam de alguns alimentos. Sei. Isso aí a gente vai individualizar, vai conversar com a mãe, vai fazer a orientação adequada, porque não é simplesmente a gente fazer retirada de alimentos. Que essa mãe, além de estar ansiosa, preocupada com o bebê, ela vai começar a passar fome também. Fome. E aí vai ter deficiência Impactar nesse nutricional leite. nessa mãe, né? Então, a gente pode conversar e ver como que está essa rotina alimentar dessa mãe. Será que ela come alimentos naturais? Tem equilíbrio, né, de alimentos, frutas, verduras, proteínas, carboidratos, lipídios. Então, a gente tem que fazer essa avaliação junto com a mãe. E assim, a gente tenta estudar e trazer alguma coisa para aliviar esse momento, né. E tem um estudo em especial, ele é antigo, é de 2012, de um estudo que pegou algumas mães que ingeriam excesso de proteína Olha. e, quando fazia a melhora desse balanceamento aí alimentar, melhorava a cólica. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes, né, a gente está vindo essa moda Pois da é. dieta hiperproteica, né, e às vezes isso pode ser ruim para o bebê. Isso ela falou uma coisa muito interessante, a doutora Graziela pontuou, que é uma preocupação minha e que eu estou fazendo uma observação com as mães que chegam no meu consultório, usando muita suplementação, não só de proteína, mas de creatina, aquele tanto de vitamina suplementada, uns antioxidantes. E assim, quando a gente vai destrinchar as questões, o leite materno, gente, é uma comunicação mãe-filho muito grande. E a gente sabe que tudo que foge do padrão do que é o natural, ou seja, que é de comida, a gente já fica um pouco assim. Eu sei que tem mães que precisam sim de receber tratamentos com vitaminas manipuladas por conta da deficiência, porque se ela não receber, não vai passar pelo leite, aquele bebê pode ficar impactado também. Mas não é isso. Será que a gente não reduz para realmente o que ela precisa ser suplementada? Porque eu tenho observado crianças muito mais sintomáticas de cólica naquela mãe que está usando 3 folhas de remédios manipulados. Sim.
Então, talvez, a gente tenha que ter esse olhar também para a mãe, sabe, o que que ela come, como que é essa rotina. Outra coisa que eles, colocam, tem até uma revisão da Cochrane que fala, essas abordagens terapêuticas da cólica e fala em relação à dieta, é a questão da cafeína. A cafeína, a gente não tem uma recomendação de retirar da dieta materna quando a mãe está amamentando, mas a gente sabe que ela passa pelo leite materno. Então, talvez a gente dá uma controlada Fazer nessa o excesso, né. quantidade de café que a mãe toma, né. Então é a questão do equilíbrio. E tem alguns estudos também que avaliam aqueles alimentos, que são fermentáveis, né, os FODMAPs. E Uhum. que então, cebola, alho, repolho, brócolis e algumas leguminosas, às vezes a gente retirando da dieta materna, pode ser que tenha um alívio desse Entendi, desconforto do bebê. entendi. Então, assim, não é uma regra, é a gente Individualizar, individualizar, é. individualizar. É. E lembrando que, por exemplo, a microbiota materna é ela que vai colonizar e através do leite materno também, essa microbiota do bebê. Então por isso essa relação, né, É, de quer dizer, hoje, gente, olha para você ver, umas coisas que eu falo que eu queria trabalhar na parte do governo ou alguma coisa assim, mas eu acho que não sei. Eh, Tinha que investir muito no pré-gestacional, tanto da menina quanto do menino, que a gente sabe que isso vai ser um divisor de águas para a parte da gestação e depois. Então, se a gente pensar em prevenção de doenças, prevenção para a gente ter cada vez mais saúde, então assim, tinha que ter esse foco muito grande. sim, E o período gestacional tinha que ser um período de oportunidades para que os profissionais da área de saúde todos, conseguissem motivar aquelas famílias de consertar hábitos que não são favoráveis para a saúde. E sim. aí nasceria esse bebê já numa casa que tudo conversa, né, É. tudo conversa. Que em relação a por que que aquele bebê tem cólica, né, o que que está envolvido, por que que tem umas crianças, né, igual a Carol não teve e a Sofia teve, Sim. né, a mesma família, a mesma alimentação, o mesmo cuidado e uma teve e outra não. Então eles colocam que, tem, 3 mecanismos envolvidos, eles colocam a questão do trato gastrointestinal, principalmente a questão da microbiota. Então, essa colonização, ela é muito importante e os primeiros 3 meses de vida, eles são fundamentais, Os 3 meses, né. os 3 Eu primeiros tenho lido meses. muito isso, os 3 meses de vida, gente. Então, uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta em relação a essa microbiota é o uso de antibiótico. Isso é o que tem sido mais falado. As crianças que usam antibiótico no primeiro mês de vida, elas têm um risco aumentado de ter cólica. Então a gente tem que, ficar, muito atento e perceber, assim, realmente tem indicação, não tem? O que que a gente vai fazer? Vamos acompanhar? Dá para a gente esperar? Então, esse uso do antibiótico, ele tem que ser muito criterioso nessa primeira infância, né. Outra coisa é isso, né, a questão da alimentação materna, ajudando nessa colonização do intestino. Tem crianças que, às vezes, o movimento do intestino é um pouquinho aumentado ou reduzido, e isso pode trazer um certo desconforto também. E eles colocam a questão da regulação do sistema nervoso central. Então, tem crianças que conseguem se autorregular mais facilmente do que outras. Então, tem algumas crianças que choram e, por elas mesmas, elas conseguem reduzir esse choro, tranquilizar e, com isso, não ter essa exacerbação desses Da dor, né. sintomas. Isso. E outra coisa que eles colocam, que é muito importante, a questão psicossocial, que é a questão de ansiedade e depressão paternal. Eles não colocam só da mãe, o pai Olha que também. legal. E, seria muito importante a gente colocar na nossa prática aquele questionário Questionário, né.
de depressão, para a gente ver se não está acontecendo alguma outra coisa que está perdurando naqueles sintomas, né? Então, a ansiedade, ela pode preceder a cólica, e quando o bebê tem cólica, essa ansiedade vai ficando maior, então é aquela mãe, né, que já fez aquele planejamento do bebê, ai, meu bebê vai chegar, vai ser isso, vai ser aquilo, chega o neném, é outra coisa, aí ela começa a se culpar, começa a ficar ansiosa, e isso vai transmitindo para o bebê. A gente sabe que os filhos são esponja dos pais, né? Então, se a gente fica mais agitado, né? A criança vai ficando também. E agora, a questão da depressão, às vezes a família não tinha nenhum sintoma depressivo antes, e a cólica pode ser um gatilho para evoluir para a depressão. Então, isso a gente tem que ficar muito atento, né? Muito atento. E uma vez eu recebi uma criança que nasceu nos Estados Unidos e a mãe trouxe a pastinha de todos os detalhes, né, de vacina, essas coisas, e tinha esse questionário preenchido, que a hora que ela chegava na clínica pediátrica, ela já tinha que, ela e o marido, de responder essa questão desse questionário. É uma coisa que a gente não tem esse costume aqui no É, Brasil, né? é. Mas eu acho que é uma coisa interessante que não tem mais como a gente ficar sem esse olhar que realmente. E a gente sabe, depois que descobriu essa questão do eixo intestino-cérebro, realmente aqui manda em tudo, né? E o Exatamente. nosso intestino também manda em tudo, né? É. Então é o vice-versa e não dá para você olhar segmentado, só intestino, só cérebro, só isso, não adianta. Não adianta, né? E isso, assim, tem que fazer parte não só, né, do especialista, né, da parte do intestino, mas do pediatra geral é muito importante ter esse conhecimento, né? Porque a abordagem do tratamento dessa síndrome do distress, ela vai envolver essa questão da educação familiar em relação aos cuidados do bebê que chora. Na Cochrane mesmo tem uma meta-análise que avalia diversas abordagens para o bebê que chora. Então, massagem, osteopatia, acupuntura, várias terapêuticas e, no final, o que eles chegam à conclusão que a orientação dos cuidados com o bebê, mostrar que isso pode acontecer, mas que vai melhorar, que isso é transitório, que é uma questão do amadurecimento desse eixo. Isso talvez seja até mais importante do que essas Que as intervenções. medicações, né? E aí, um ponto muito que eu queria que a gente discutisse agora é o impacto das redes sociais, dos grupos de mães. Você não notou o seguinte, que tem muitas coisas boas, mas a minha preocupação é que coloca em risco, às vezes, alguma criança, porque a mãe, ela acredita muito mais nesses grupos e na rede social do que ela está escutando, do que o profissional que está conversando com ela, né? Sim. Então, assim, rede social, na maioria das vezes, a gente só vai ver o lado bom. A gente vai ver as coisas bonitas, as coisas que dão certo, né, o sucesso, e o que está por trás disso tudo a gente não vê, é um recorte, né. Então, às vezes a pessoa está lá com o neném, feliz, rindo, mas não sabe como que foi a noite dessa família, né. Será que essa família ficou em claro tentando consolar aquele neném que estava chorando e tudo? Né, aí vê, assim, algumas mães, né, que rapidamente voltam ao corpo É. antes da gestação, né, aí começam a falar: "Ai, eu tenho que voltar a fazer ginástica, eu tenho que voltar". Aí cria aquela ansiedade mesmo, não só com o neném, mas com a própria mãe, né. Sim. E, então, assim, a gente tem que conversar muito. Eu acho que a questão central é a conversa, é a gente trazer segurança para a família, é a gente tranquilizar. Na hora do nosso exame clínico, falar assim: "Olha, seu bebê está perfeito, não tem doença, vai curtir seu neném".
E outra coisa, né, que costuma falar que dá colo demais para a criança fica manhosa. Gente, o Não tem isso, não bebezinho, tem, não tem isso. né, o bebezinho, você vai pegar, vai colocar no colo, vai acolher, às vezes o que o bebê quer é colo, coloca no colo, ele calma, né. Gente, bebê não precisa de métodos, né, inventa tanta confusão, tanto método, e aí tem que dormir tantas horas. Gente do céu, isso eu acho que depois que começou essa confusão, é que pioraram muito os sintomas também, É, porque a mãe fica ansiosa, ela fica tentando entrar naquele método que não funciona para ela sim, não entende que não funciona para todo mundo, e aquilo vai gerando mais ansiedade, e aí você perde esse carinho, esse momento de ficar com o seu bebê, de passar por essas fases todas, né. sim, sim. É, Porque é uma fase, que é muito rápida, né. Às vezes a família está naquele momento, né, que não vê saída, acha que o tempo não passa, mas é uma fase tão rápida, quando a gente vê o bebezinho já está lá com 1 aninho, 2 aninhos. Então a gente tem que trazer essa tranquilidade para a família, acolher essa queixa e tentar melhorar essa dinâmica, melhorar essa forma de cuidar, né, trazer mais, calma, né, mais e olha, tranquilidade. você vê, o horário pior de choro é geralmente aquele em torno de 6 horas da tarde, é porque juntou a atenção de todo mundo, né, da família, do bebê e vem. E aí é a hora da Nossa Senhora, né. E sabe o que eu fazia? Eu ia rezar o terço, aí Sofia chorando, rezando o terço. O que acontece hoje, Sofia gosta de rezar o terço, reza o terço o dia inteiro. Então assim, agora que eu vou até falando isso que eu lembrei por que que Sofia reza tanto terço. Porque eu fazia assim, era a hora da Nossa Senhora, eu ia: "Nossa Senhora me ajuda", aí eu ia rezando o terço, ela no meu colo chorando. Assim, e de repente passa, né, Denise. Não, de repente. Nossa, acorda diferente, né. Acorda já você até assusta, "Uai, o que que É, tá acontecendo, né, é. por que que dormiu bem, por quê?". Agora tem alguma coisa que você acha que é muito perigoso, que a gente vê que as famílias dão para os bebês com cólica? A questão de medicação, eu falo assim que quem descobrir um remédio para curar esse desconforto vai, assim, ganhar o Nobel da medicina, vai ficar, É, bilionário, porque é o que todo mundo gostaria de ter, essa cura imediata, né, essa resolução dos sintomas. A gente ainda não tem isso. O que a gente tem de recomendação de literatura, para as mães que amamentam, tem um probiótico de uma cepa específica que ele reduz o tempo de choro. Não é que ele vai fazer a criança parar de chorar, mas aquele tempo que às vezes é 2 horas, às vezes o bebê vai chorar menos, vai chorar 1 hora. E às vezes, vai ajudar nessa colonização, do intestino e vai acelerar um pouco esse processo dessa maturação. Mas não vai ser aquilo que vai cortar. E isso a gente tem que deixar muito claro, porque às vezes a família começa a falar assim: "Ai, não está fazendo efeito", mas não é isso, ele não vai cortar, né. Outra coisa é a simeticona, né, que é medicamento os para os gases. gases. Eles não falam contra, mas também não indicam. Mas tem alguns bebês que às vezes a gente vê que ao eliminar mais gases, eles ficam mais tranquilos. Sim, Então pode ser que a gente recomende, né. sim. Agora, esses outros medicamentos, né, que, tem carvão, que tem, alguns, medicamentos que vão interferir nessa movimentação intestinal, esses a gente realmente Pede para não pede usar. para não usar, né. Eles nem citam os, analgésicos. Tá. Então, paracetamol a gente não recomenda, eh outra coisa a gente tem que ficar atento é a questão, de chacoalhar a criança, Ah, né. Então, assim, aquele movimento ritmado que você pega o bebê no colo, enrola, vai fazendo aqueles sons, isso talvez acalme a criança, a gente possa fazer. Mas naquele momento de desespero, alguém pega aquele neném e sacode, isso é muito perigoso, porque a hum, gente pode ter o que a gente chama de síndrome do shaking baby, né, do bebê sacudido.
que a cabecinha do bebê, ela ainda não está fixada, ela fica ali, né, por isso que Hum. tem as fontanelas, e aquilo ali pode causar um trauma do sistema nervoso central e ter repercussões para a vida inteira da criança. Então isso a gente tem que ficar muito atento. E até orientar os cuidadores desse bebê, né, porque às vezes a família sai e deixa com alguma pessoa, né, e Isso, às vezes a pessoa acha que aquilo não traz nenhum problema, né. isso. Os avós, né, que não tem tanta É, tanta informação, é. que às vezes fizeram isso mesmo. Essa questão é uma É. questão séria. É sério, isso aí a gente tem que colocar muito bem, sabe, o que fazer no momento daquele choro, né. E outra coisa é o seguinte, por exemplo, uma mãe que está com aquele seu bebê com cólica, e ela está levando um profissional, eu sempre gosto de falar assim que como a gente tem esse olhar 360, então assim, se é um bebê que chora muito, mas está ganhando peso, está com a corzinha boa, tem momentos que ele está bem, você já fica menos preocupado. Mas se realmente for aquele bebê, chora demais, não está com uma curva de peso boa, aí tem que investigar essas causas que você falou, né. Aí não Exatamente. pode deixar passar. Não pode. Não pode, não pode, né, porque a gente não tem um negocinho simples que vai lá e fala: "É isso, é aquilo", Isso, né, é um né. exame de sangue que vai falar: "Olha, é cólica, não é", né. É. E agora o uso desses remédios de esses esomeprazol, esses É. inibidores de bomba para choro, né. Não, não tem recomendação nenhuma. Então, esses inibidores de bomba de próton, que são, né, esomeprazol, omeprazol, eles não tratam cólica, eles não tratam bebê que chora. Eles vão tratar a esofagite da doença do refluxo. E a doença do refluxo no bebê, ela é muito rara de acontecer. É muito mais comum a criança ter a regurgitação, que faz parte dessa imaturidade do trato digestório. Às vezes o neném é um bebê muito gulosinho, né, então Fala enche a mais, né. barriguinha, aí ele vai sair por algum lugar, né. E a questão de vômito, né, às vezes o bebê tem um ou outro vômito, mas quando é aquele vômito persistente, com grande, volume, a criança muito irritada, não ganha peso, não está desenvolvendo bem, aí a gente vai investigar a doença do refluxo, aí nesse caso a gente vai usar a medicação, mas a gente vai ter o tempo de início e o tempo de retirada. Não é a gente ficar o tempo inteiro usando a medicação, Eternamente, né. porque é um medicamento que ele vai interferir no funcionamento, do trato gastrointestinal, porque ele reduz a acidez. A acidez é a nossa primeira, é a nossa primeira barreira contra as infecções. A gente precisa de ter o pH, né, de forma, ácida no estômago, mais básica no intestino, para a gente conseguir fazer a digestão adequada dos nutrientes e também para desenvolver uma microbiota saudável. Diminuindo essa acidez, a gente pode favorecer o crescimento das bactérias que não são tão boas para a nossa saúde, né. Aí já vai instalar uma Uma microbiota que outra vai ficar para o coisa, resto da vida ruim, né. uma outra Nossa. coisa. E aquelas mamadeiras, você já viu uma mamadeira que usa para neném cólica, tem algum A benefício? criança que não está em aleitamento materno, ela também pode ter cólica. E então isso aí não é só da criança amamentada. E tem alguns, bicos de mamadeira que às vezes eles, vão diminuir a quantidade de ar deglutido para essa criança. Que às vezes a questão é essa, a criança ela chorou tanto, deglutiu tanto, tanto gás, que a barriguinha vai ficar distendida, aí é um ciclo vicioso, aí isso aí Uhum. vai piorando o choro. Então a avaliação da técnica da amamentação, né, natural ou artificial, ela faz parte da Faz nossa parte. consulta, É, né. é. Às vezes você, fazer uma adequação daquela mamada, já melhora muito alguns sintomas, né. E tem essa questão da hiperalimentação mesmo. É. Porque o estômago é uma víscera, igual o intestino é uma víscera, então toda vez que ele distende, dói. A Uhum. dor acontece por esse movimento de distender. Então, assim, aqueles bebês que são muito afoitos e que mama demais, às vezes
esse choro é por causa de dor de excesso de comida, né. Isso. E tem a questão também, dos palpites, né. Tá chorando porque tá com fome, dá o peito, dá a mamadeira, e aí vem essa hiperalimentação, aí chora mais, mama mais, distende mais, chora mais. Nossa. Um outro ponto muito importante que a gente tem que ficar atento é essa troca de fórmulas lácteas. Gente, isso para mim, esse é o que mais piora tudo, Sim. né. Eu não estou falando daqueles que estavam usando uma fórmula que é a base de proteína do leite, que precisa usar uma extensamente hidrolisada ou uma que não tenha a proteína do leite de vaca, não é isso. Mas assim, é um bebê que já foi descartado refluxo, já foi descartado, alergia à proteína, mas aí a mãe escutou que tal fórmula, a fórmula A não dá aquele choro. Aí na outra semana troca para outra. Isso é pior, aí que vai chorar mesmo, porque cada semana de que troca é uma adaptação, né, a Isso, nova alimentação, isso. né. E às vezes, né, essa troca não dá nem o tempo de você perceber se teve alguma mudança, às vezes usa 1, 2 dias, "Ah, não melhorou", aí já vai para outra. Aí quando você vai conversar com a família: "Nossa, doutora, eu tenho várias latas lá em É, casa, nada resolveu". Então eu acho que o nosso papel, né, como pediatra, é a gente acolher essa família, escutar, não julgar, né, é a gente, tentar trazer, uma organização nessa, dinâmica familiar, sim, né, porque às vezes o que essa família está precisando é de alguém para organizar, né, para ajustar algumas coisas, né. é. Não é fácil. Nós não estamos falando que é fácil não. Não, Pelo contrário, é difícil, mas é possível. E que menos remédio é que vai trazer, às vezes, mais estrutura e menos choro, né. E outra coisa que mudou também, que a gente esqueceu de falar, que o tempo, né, agora não é só mais 3 meses, né, não. pode durar um pouquinho mais, né. No o Roma 4 falava até os 5 meses, o Roma 5 nem fala tempo, ele, né, isso lá na palestra do Espighan, né, os autores falaram que pode perdurar por mais de 5 meses em algumas crianças, justamente por conta dessa, imaturidade desse eixo intestino-cérebro, que algumas crianças podem demorar mais tempo, né, nesse controle. Isso é muito importante falar, né, porque às vezes a mãe, o neném já tá com 5 meses, continua chorando, a mãe, né, fica preocupadíssima. É. Agora são crianças que a gente já vê essa imaturidade dessa regulação, então são crianças que elas precisam ter, algumas coisas muito presentes na vida dela, então assim, momentos mais tranquilos, muito contato com a natureza, muito contato ao ar livre, né. Então É, você já vai tendo é. aquele olhar, porque sabe que é um temperamento mais difícil, né, que vai estar prolongando esse choro, que isso A também questão pode do do ambiente ambiente. modulando essa resposta. É, um ambiente modulando essa É, resposta. É criança que realmente uma tela para ela, 1 minuto de tela com 1 ano vai ter uma repercussão enorme. enorme, entendeu. E aí falando de tela, aquele negócio da mãe estar amamentando com uma Ah, tela, isso também gente, impacta. demais. É aquele momento que você tem a troca com o seu bebê, né, você vai ter, transmitindo sentimentos, segurança, como que você tá com o bebê, olhando uma tela, você vai trazer a segurança para aquele bebê. Você precisa de olhar no olho, né, ver como que o neném está reagindo aos seus estímulos, né. Gente, que lindo, né. Você viu, por causa de uma cola, olha o tanto de coisa bonita que a gente viu, e a gente começa a refletir ao cuidar de um bebê. E é muito importante isso que chegue a todas as pessoas que trabalham com bebês. E assim, independente da idade, né? Porque como as coisas, as orientações mudaram muito, talvez na sua casa sua mãe ou sua avó, porque às vezes muita gente ainda tem avó, vai falar, não, mas na minha época era o funchicória, na minha época era isso. E aí começa aquela falação, dá chá, põe só uma gotinha de açúcar no chá. Então, assim, confie no seu pediatra, procure também entender essas novidades, que eu acho que a doutora Graziela trouxe com muita sabedoria para gente, que eu acho que isso é o caminho, né. Quer deixar um recado especial, Gra? Eu acho que o mais importante é que a chegada do bebê é um momento muito especial para a família.
E a gente tem que tentar trazer leveza para esse momento, tentar diminuir essa culpa dessa mãe, desse pai, né, e mostrar que as coisas vão melhorar, né, a gente trazer, essa segurança e essa tranquilidade. Conta pra gente o endereço do seu Instagram, onde que você atende aqui em Belo Horizonte. O meu Instagram é doutora Graziele Schettino, tudo junto. Eu atendo aqui, em Belo Horizonte, né, trabalho no Hospital das Clínicas, então atendo uma grande parte, no SUS, e atendo, consultório particular também, atendo telemedicina, e atualmente eu estou na Clínica Bambini, então, estou à disposição, se quiser mandar alguma mensagem pelo Instagram, eu sempre respondo, então eu estou à disposição. Muito obrigada pela sua participação, viu? Se você gostou, vão compartilhar esse episódio para outras pessoas e muito obrigada, um grande abraço.